Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, né? Espero que todo mundo tenha tido um ótimo final de semana, vocês estejam aí felizes, bem, e preparados para mais uma aula de português que inicia-se a partir de então. Hoje o nosso conteúdo está localizado aí na página 13, ó. Deixa eu dar um spoiler do conteúdo. Aposto, nosso conteúdo de hoje página 13, tá? E aí, peguem um módulo para todo mundo ficar, seguir, na verdade, essa aula, né? De uma forma igual, comigo aqui. Então, vocês têm aí na página 13 uma explicação, e aqui eu preparei uma explicação um tanto mais ampla desse mesmo assunto, tá certo? Então, aposto, vocês verão a partir de agora. Segunda-feira, café fresco para acordar, bom humor para recomeçar e muita vontade de se superar. Quem faz a semana ser boa é você. Deixo essa reflexão para cada um de vocês, para cada um de nós, tá? De que durante a nossa semana, o que realmente faz ela ser ruim ou não são nossas práticas, nossas ações. Então, acredite que vai ser boa e faça acontecer, né? Para que realmente essa semana possa ser melhor do que a anterior, tá bom, gente? Então, quando nós falamos em aposto, é necessário dizer que ele é um termo acessório da oração. Quando se fala em acessório, lembrem da aula de vocativo, tá? Que o vocativo não necessariamente ele é um termo obrigatório, é essencial da oração, que ele tem que estar ali na oração para ela acontecer. Assim também é o aposto. Se você retirá-lo de uma oração, depende muito do contexto, essa oração vai perder o seu sentido. Mas em outros momentos não, tá? Ele tem a função de esclarecer, explicar, enumerar, resumir, especificar, dando maior exatidão ao nome ao qual se relaciona. Então, nós temos alguns tipos de apostos. Esse especificativo, resumitivo, enumerativo e explicativo. A partir do momento presente, nós veremos a explicação de cada um desses quatro. Mas antes, vamos se ligar aqui nesse exemplo. Ó, aquele é o príncipe Otto terceiro. Não, perdão, vamos ler de novo. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é seu irmão, príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Observe que aqui há momentos em que o personagem traz informações que talvez ajudaram ainda mais esse outro personagem a compreender quem eram os príncipes, quem era o seu irmão. Então, quando ele aponta assim, ó, ele diz, aquele é o príncipe e aquele é o seu irmão, príncipe Harold. Veja, só que ele deu mais duas informações acessórias, que o príncipe Otto é o terceiro na linha de sucessão e já o príncipe Harold, ele é o quarto na fila do banheiro. Então vejam que essas expressões, quarto na fila do banheiro e terceiro na linha de sucessão, se caracterizam como aposto. Porque se você tirá-las, não vai ter necessariamente um prejuízo. Ó, eu poderia apontar para o príncipe e dizer, aquele é o príncipe Otto e aquele é o seu irmão, príncipe Harold. Pronto, a frase estaria com sentido, a oração teria sentido. Mas eu trouxe outras informações que são apostas, que é uma informação aposta. Ela vem com o sentido de esclarecer, de resumir, de enumerar, de especificar, de explicar o que é alguma coisa. Aqui a gente tem um outro exemplo. De origem russa, o estrogonofe é um prato popular e que apresenta diversas releituras nos cardápios de vários países. Eu poderia simplesmente começar assim.
O estrogonofe é um prato popular e que apresenta diversas releituras nos cardápios de vários países. Ainda assim, vocês me compreenderiam. Só que eu quis especificar, eu quis esclarecer de onde era esse estrogonofe. Então, eu usei um aposto, olha lá, de origem russa. Essa expressão de origem russa se caracteriza como um aposto, tá bom? E aí nós vamos para os tipos de aposto. O que é um aposto explicativo? Ele, normalmente, como o nome já diz, vai explicar um termo que já foi citado anteriormente. Então, esse aposto aí aparece na maioria das vezes entre vírgulas, entre travessões, ou podem ser também colocados aí, introduzidos por 2 pontos. Então, vejam só esse exemplo. Ariano Suassuna, autor de O Alto da Compadecida, nasceu em Nossa Senhora das Neves, em 1997. O ano que eu nasci, vejam só. Nasceu em 1997. Eu acho que aqui há um erro, tá? Com certeza há um erro, gente. Eu acho que da frase mesmo em si, porque não foi em 1997, ele não tem minha idade, então há um erro sim aí, tá? Do próprio site em que escreveu. Observem que, tirando esse erro aí de 1997, nós vamos ver o seguinte, que quando eu falo Ariano Suassuna nasceu em Nossa Senhora das Neves, tanto esse em 1997 quanto autor de O Alto da Compadecida podem funcionar como aposto. Por quê? Porque se eu retiro, você ainda compreende, Ariano Suassuna nasceu em Nossa Senhora das Neves, mas aí eu quero explicar onde ele nasceu. Ele nasceu, eu quero dizer, na verdade, me perdoe, quem é Ariano Suassuna. Então, Ariano Suassuna é o autor de O Alto da Compadecida. Isso mesmo, aquele filme bem comum que vocês veem lá, Chicó, João Grilo. Então, foi esse camaradinho aqui, esse ser fenomenal, Ariano Suassuna. Então, vejam, gente, que poderia ser qualquer ariano, tá? Mas não, é um ariano em comum aqui, em especial, que é o autor de O Alto da Compadecida. Então, eu estou explicando a vocês quem seria Ariano Suassuna. Vejam só, meus alunos, os do 7º ano, são dedicados. Note que nesse primeiro caso, o aposto veio isolado por vírgula. Aqui vai ser por travessão, Aí, observa aqui. Meus alunos, os do 7º ano, são dedicados. Note que quando eu falo os do 7º ano, eu explico quem são os meus alunos. Então, esse aposto aqui se caracteriza como explicativo, porque ele explica um termo anteriormente citado. Então, quem são esses alunos? São os do 7º ano. Experimente ler a frase sem os do 7º ano. Meus alunos são dedicados. Você ainda consegue aferir um sentido, né? Por isso que aqui é chamado de um termo acessório, porque você consegue retirá-lo e colocar quando você quiser, tá bom? Aposto enumerativo. O aposto enumerativo serve, como o próprio nome já diz, para enumerar partes constituintes de um termo da oração. E ele geralmente é introduzido por 2 pontos. Então, quando nós falamos em enumerar, eu estou citando coisas numa sequência, né? Em ordem e tal. Então, veja o exemplo. Visitaremos 2 cidades mineiras, Ouro Preto e Mariana. Eu gosto de muitas comidas, pizza, coxinha, feijoada, lasanha. Eu enumerei tanto as cidades que eu visitarei, quanto também as comidas favoritas aí. Note que você pode retirar esse termo em lilás, né? Não vai causar tanto prejuízo. Eu viraria para você e diria, amigo, visitaremos 2 cidades mineiras. Você entenderia que eu visitaria. Mas aí eu quis enumerar
e dizer a você que cidades eram essas. Então, Ouro Preto e Mariana. Isso funciona como um aposto enumerativo, tá bom, gente? O que seria um aposto resumitivo? Aposto que serve para o quê? Resumir, a partir de uma só palavra, vários termos da oração que já foram ditos. Então, esse daqui é bem legal de se ver, porque a partir de uma única palavra, você vai enxergar que ele vai resumir tudo o que já foi dito. Então, olha o exemplo: prosperidade, segurança e alegria. Isso é o que eu quero para minha família. Note que o pronome aqui, isso, nós vamos ver que ele está fazendo referência. Lembram lá da coesão referencial? Então, ó, está fazendo referência ao que já foi dito. O quê? Prosperidade, segurança e alegria. Ao mesmo tempo que substituiu tudo isso, ele resumiu em uma única palavra o que já foi dito. Isso é o que eu quero para a minha vida. Isso o quê? Prosperidade, segurança e alegria. Aqui é um exemplo de aposto resumitivo. Eu poderia dizer, ó, prosperidade, segurança e alegria é o que eu quero para a minha vida. E aí talvez você também soasse como repetitivo. Então, para que não houvesse repetição, foi usado aí o isso. Doces, salgados, bebidas e enfeites, tudo preparado para a festa. O tudo é muito comum, tá? Nesses exemplos de aposto resumitivo. Então, vocês estão vendo aí que o tudo também serviu como um aposto que resume o que já foi dito aqui, certo? Tudo o que? Enfeites, bebidas, salgados e doces. E aí, nós temos o especificativo. O que seria um aposto especificativo, G. Anderson? Como o próprio nome já diz, ele serve para especificar alguma coisa. O celular do professor é um Motorola. Então, quando eu digo o celular é um Motorola, você não sabe de quem é. A partir do momento que eu coloco do professor, você já sabe que esse celular não é de qualquer pessoa, e sim do professor G. Anderson. Então, o aposto especificativo vai dizer, vai se referir nas frases e orações a indivíduos que possuam alguma coisa, tá? Então, veja lá, ó, serve para especificar ou individualizar um termo genérico da oração. Quando eu digo celular e Motorola, o celular e Motorola é um termo genérico, porque todo mundo pode ter um celular Motorola. E quando eu digo o celular Motorola é de G. Anderson, isso não é mais generalizado. Isso foi particularizado, especificado, tá bom? Então, olha o exemplo. Ó. Na frase não se encontra destacado por sinais de pontuação, estando ligado diretamente ao termo que especifica ou através de uma preposição. Apostos especificativos são maioritariamente nomes próprios. Então, vocês vão ver que a maioria desses apostos aí são nomes próprios e não virão separados por vírgulas, por travessões, por dois pontos. Vão estar diretamente ligados ao nome que faz referência. Então, ó, eu poderia dizer, amigo, a rua é a próxima. Mas aí isso seria muito genérico. Então, para não deixar isso tão genérico, eu quis especificar que rua era essa. A rua Nossa Senhora de Copacabana é a próxima. Então, aí, esse Nossa Senhora de Copacabana é o nome próprio da rua. E eu especifiquei. Logo, eu tenho um aposto especificativo. O escritor Carlos Drummond de Andrade foi homenageado em nossa escola. Nossa escola poderia homenagear qualquer escritor, mas não.
ela escolheu homenagear Carlos Drummond de Andrade. Então, note que isso também é um aposto, mas um aposto especificativo. E com isso, nós fechamos a aula desta manhã. Espero que todo mundo tenha conseguido compreender. Qualquer coisa, revejam a aula, entrem em contato com o professor, tá? E nos vemos logo, logo na aula interativa. Abraços, fiquem bem, um cheiro no coração e até a próxima aula.